Conosco, estamos aqui para mais uma gravação do episódio do nosso podcast Satélite Tem Voz. Estou aqui com o grande Danilo e com a Adria, que vai ser a nossa entrevistada de hoje. Isso aqui não é entrevista, é mais um bate-papo. Vamos conhecer um pouco da família Spina e a importância dessa história aqui no Satélite Íris. Acompanha daí? Agora, vou deixar com o nosso Danilo, né? Então, pessoal, obrigado, Danilo, obrigado, Mobiliza Satélite. Estou aqui hoje com a Adria Spina, moradora do Satélite, mas eu não vou falar muito, eu vou deixar que ela se apresente. Hoje, vamos conhecer um pouquinho dessa família que fez história aqui no Satélite Íris. E aí, Adria, se apresente aí pra gente. Olá a todos, tudo bem? Eu sou a Adria Spina, moradora aqui do Satélite Íris 3. Desde 1990, mas fui criada no Jardim Santa Lúcia e sempre estive participando aqui da região na minha infância, vindo passear na chácara do meu tio, que era no Santa Clara do Lago. Coisa boa! Então tem muito o que lembrar na época de infância, né? Muito. Mas, Adria, consegue nos contar um pouco sobre a família Spina? Como foi essa chegada aqui no Satélite Íris? Bom, gente, a família Spina, eu conheci um pouco da história da família Spina, né, dos meus antepassados, por pesquisa na internet, que eu gosto muito de saber do passado, né, então eu fui pesquisar e sempre surgiu a curiosidade por que o nome aqui tinha nome de satélite, né, e eu ficava tentando entender por que Satélite Íris. Até hoje eu ainda não sei. Brincadeira, gente, eu sei, mas eu vou deixar que ela conte. Bom, de 1970, de 72 para cá, os irmãos Spina, Pascoal, Nicolas, Miguel vieram para a região. Na época, eles se associaram junto com o dono da antiga Bela Aliança, e foi quando começou a ser desfeita a Bela Aliança. Na época tinha a Granja Bela Aliança, né? Então, com o passar do tempo, foi perdendo, né, esse comércio, né, de criação de galinhas. E o dono foi ficando apenas com loteamento e junto com os Spina foi fazendo loteamento, vendendo. Mas devido também a ter muitas invasões, não virou um grande negócio, né? Que foi segundo o que eu pesquisei aqui, que eu encontrei pelos pesquisadores Camila e Coppola. São os pesquisadores que fez o estudo sobre os irmãos Spina. Os irmãos Spina, eles eram da área... Respira. Ela tá nervosa. Até eu ficaria contando a história da família. Como é que não fica, hein? Eles foram os criadores do caderno espiral. Eles trabalhavam com... Fugiu o nome, gente? Cola. Pega a cola, pega a cola. Vou pegar a cola. Eles faziam esses cadernos? O espiral. Cadernos aqui? Isso, eles foram os criadores do caderno espiral. Aí, eu não sabia. Aí o porquê do nome Satélite Íris, né? Sim. As indústrias eram conhecidas como Indústrias Reunidas Irmãos Spinas. Aí foi onde veio a abreviação de Íris. Íris I de indústria, reunida, R de reunidos, né? Sim. I de irmãos e S de Spina. Aí foi onde ficou o Íris. Satélite Íris. Não fazia a mínima ideia. Eu pensei, na minha mente, eu pensei em as coisas, menos essa junção, né, de nomes. Mas que interessante, Adria. E você, como parte dessa história, como é que você se sente hoje? Como é assim? Por mais que você não tenha vivenciado a iniciação, mas hoje você permanece aqui no Satélite. Essa escolha de você estar aqui no Satélite tem alguma coisa a ver com essa história dos seus antepassados? Não tem. Eu vim para Campinas com 14 anos, né? Eu sou campineira, mas cresci no Pará. Voltei para Campinas com 14 anos, naquele sonho de querer estudar, de querer ter uma formação melhor do que o que eu tinha no Pará.
Então, assim, vim muito jovem para cá, mas infelizmente para uma moça de 14 anos, sem ajuda de familiares, sem um apoio de pai, de mãe, não teve como eu fazer meus estudos, né? Então, tipo Sim. assim, tive que trabalhar muito cedo para poder me sustentar, cuidar de mim mesma. Então, eu tive que deixar um pouco o lado de querer estudar para trás. Então, eu morei na região do Santa Lúcia, dos meus 14 anos. Com 15 anos, eu vim para aqui, para a região do Campo Grande. E aí, eu vim morar aqui no Satélite 2, Você lembra o ano, mais ou menos? 1990. Em Nossa. 1990, eu vim aqui para a região do Campo Grande. E quando eu vim morar aqui no Satélite 2, com a minha mãe, com a minha irmã, nós éramos se formava a 7ª família aqui da região. Não, então Aqui, era bem, não tinha aqui era nada. tudo mato, só tinha muito mato. Mato tinha bastante mato. A John Boy era uma avenida com uma mão só, não tinha nem como falar que era avenida dupla, porque um carro tinha que encostar para um lado para o outro passar para seguir a viagem. Então, assim, eu peguei o Campo Grande ainda bem pequenininho mesmo, tudo lá no início. Chovia, a gente ia colocar plastiquinho no pé, subir as ladeiras para chegar na John Boy, lavar o pé, pegar o ônibus e ir atrás de serviço, ir trabalhar, e assim era a nossa vida anos atrás. Então, assim, para quem veio para cá nesse tempo, hoje vê a região do jeito que tá, é uma grande vitória, porque Sim. na época Era difícil, né? na época era muito difícil. Eu praticamente criei meus filhos aqui, né? Então, eu casei com meus 18 anos, tive meus filhos aqui, meus 4 filhos aqui, e todos estudaram aqui, ainda continuam morando aqui. Então, assim, a família cresceu, desenvolveu, todos aqui na região. Ah, que legal. Agora, me conta aí, eu já vi que você deve ter um mega livro de histórias que aconteceu de 1990 até hoje. Mas me conta uma história engraçada, mas que naquela época não tinha graça nenhuma, que você vivenciou, seja com a falta de transporte público, de iluminação. Como é que vocês se articulavam naquela época para trazer, vamos que dizer assim, essa estrutura que hoje o satélite tem? Porque Ah, depois vocês vão ver, pessoal, que essa mulher é uma militante nata. Eu acho que quando ela saiu da barriga da mãe, ela já saiu dizendo: eu sou ativista. bem isso. Uma das coisas assim que marcou muito foi quando os moradores começaram a se juntar para pedir a duplicação da John Boy, né, para trazer o asfalto, porque se hoje em dia, que nem nós estamos tendo essa luta aí com 212, que para frente aqui do satélite 1, 2, 3, 4, vem Itajaí, Lisa, São Luís, assim, tem mais bairros lá para dentro. Eu daqui para o centro eu levo meia hora, mas quem mora para frente é 1 hora dentro do ônibus contado, 1 hora e meia. Então, assim, e isso hoje que a gente tem no asfalto, que a gente tem, a duplicação que a gente tem, imagina isso lá anos atrás. Os primeiros moradores, além de enfrentar estradas de terra, ruas sem asfalto, bairros sem rede de esgoto, sem água, sem luz, assim, foi tudo difícil. E na época eu era casada, né, e o marido era machista, não aceitava a mulher ter voz, né? Nossa. Ainda bem que esses tempos Então, mudaram. mudou. Eu, pelo menos, fiz a minha mudança, né? Eu busquei a minha mudança. Então, assim, a gente se unia para subir na John Boy, fazer protesto, queimar pneu, tampar a avenida com madeiras, para a gente mostrar para a prefeitura que a gente existia, né? E você ia para essas. Você ia Na parte da manhã, na parte da manhã, sem o marido estar em casa, eu corria um pouquinho lá, queimava, fazia um barulhinho e corria para casa de novo, né? Tinha filhos para cuidar, almoço para fazer, era complicado, mas eu participava. Uma dessas vezes mesmo foi feito em frente da Elvira. Sim. Essa queima de pneus, tudo, porque já há anos
tava rodando, a gente pedindo, né, o asfalto, que era parte da nossa dignidade, né, ter o asfalto para a gente conseguir se locomover, chegar a um centro de saúde, que nem hoje em dia a gente dá risada, mas quando eu vim morar aqui no Satélite 2 mesmo, que nem eu tava falando, né, a gente para subir, que nem eu morava bem aqui na descida, na Baixada, então eu tinha que subir umas 4 quadras para chegar no John Boy. Nossa. Em época de chuva, a gente enchia um galãozinho com água, colocava sacolinha no pé, subia a rua, arregaçava a calça assim na perna para não lambuzar de lama, chegava lá em cima, lavava, colocava o galão de água escondidinho no meio do mato e ia pro serviço. Naquela época não podia usar branco. Misericórdia, né? Não tinha como usar branco, né, Só Adri? se quisesse ficar esfregando ali com sabão, parando no sol para depois vestir no outro dia. Não, sem cabe, não tinha condições. E a questão de transporte? Hoje estamos na... Qual é o nome dessa rua que a gente está? Aqui é a Roberto Antônio Manfredini. Eu percebi que tem um ponto de ônibus bem próximo. Mas naquela época, como era que isso funcionava? Só tinha John Boy. Aí vocês, no caso, E os ônibus eram de hora em hora. os moradores andavam daqui até a John Boy? Até a John Boy, não tinha ônibus dentro dos bairros. Daqui, acho que para John Boy andando deve dar o quê? Uns 30, 40 minutos? Dependendo também, dependendo da pessoa, né? Da Dos pessoa. passos. Eu hoje em dia, até quando eu vou para John Boy, é uns 15 minutos. Isso porque se o sol tinha Ela muito... é atleta. Porque, gente, é uma ladeirinha, viu? Vocês não conhecem não, mas é uma ladeirinha tanto subindo quanto descendo. Ela é atleta. Eu tiro em 30 minutos. Não, é que também a idade vai chegando, né, pra gente. Hoje eu subo acho que nos 20 minutos e com a linguinha de fora, né? Mas antigamente levava água para limpar o pé, agora é para beber, né? Agora é para beber. É bem isso. Mas é histórias, né? Histórias. Sim. Não, e o que eu sempre fico cativado, né, é de ver assim que mesmo que não estava no seu pensamento, mas foi a sua família que chegou. E como eu sempre digo, como o destino, como o universo, ele conspira, né? Acaba girando e unindo ali, né? Porque incrível. Hoje a Adria é uma das pessoas que fazem mobilização dentro do território. Ela participa de um coletivo que é ativo. Ela, em 2022, né, Adria, vocês ganharam a eleição para uma associação aqui no Satélite 3. Porém, como a gente sabe, é muito burocrático esses processos. Mas ela sempre está buscando as melhorias, não é para a Adria, é para uma comunidade que, por muitas vezes, em vez de ajudar, de apoiar, são as primeiras que colocam a pessoa, às vezes, para baixo, dizendo, eu acho que não tem mais jeito, você está perdendo tempo, a gente tem que cobrar político. Enquanto a gente não conhece quais são os papéis dos políticos dentro de uma sociedade, a gente, às vezes, cobra de forma errada. E principalmente o poder do cidadão. Sim. Que é o que o cidadão tem esquecido muito, o poder que ele tem. E como os políticos, às vezes, né, Adria, utilizam desse poder, que não existe poder nenhum, é um trabalho que, por incrível que pareça, é pago por nós. Por nós. Eles utilizam desse poder para, às vezes, até querer comandar o território. E o quanto essa luta vem sendo expressada aqui no Satélite Íris, né? Então, Adria, eu queria que você contasse pra gente um pouco de como é esse seu trabalho de mobilização aqui no território. O que é que te motiva? Porque você poderia ser apenas a Adria, a mãe da Darly, a avó, né? Mas o que foi que te motivou a você estar sempre nessas frentes de luta? Bom, eu vou falar um pouco como mulher. Uma das coisas que me motivou a entrar nessa luta foi lá atrás o machismo que eu vivi de pai, né, por parte de irmãos e depois, consequentemente, por parte de marido. E assim, então assim, é uma história que foi vindo, né, criada por pai machista, irmãos,
depois, né, casamento, para passar por uma pessoa também que se achava o dono da razão em tudo. Então eu fui uma pessoa que eu tive muito a minha voz calada. Eu não tinha direito à opinião, eu não tinha o direito a opinar, eu não tinha direito a escolhas, né? Então foi onde chegou uma fase assim do casamento, né? Não tem como começar uma história sem contar um pouquinho da minha, né? Sim. Então assim, chegou uma fase no casamento que eu olhei assim e falei, cara, não é o que eu quero. Não foi nem pra mim, eu falei, não é o que eu quero para meus filhos. Eu falei, eu não quero que meus filhos cresçam, né, nessa situação, vendo esse tipo de vida. Eu queria uma coisa diferente, né? Para mim e principalmente para eles. Eu comecei a pensar, por mais que eu tinha a voz calada, os meus pensamentos falavam alto, gritavam, querendo sair da mente para a boca, né? E eu ficava, gente, mas tipo assim, é só isso mesmo que tem para minha vida? É só isso, tipo assim, eu só tô. Só é isso que eu tenho que viver? Será que eu não tenho algo a mais? Será que eu não consigo fazer algo a mais na minha vida, né? Então, isso começou a crescer demais na minha cabeça, passar para o coração e querer sair para a boca, né? E foi onde eu dei um basta na situação de vida que eu vivia. Foi difícil, criar 4 filhos sozinha. Foi muito difícil, não foi fácil. Só que eu corri atrás de terminar meus estudos. Na época, eu não tinha meus estudos terminados, como eu falei. Vim muito nova, com sonhos dos meus 15 anos. Vou sair da cidade pequena aqui do interior do Pará, vou chegar em Campinas, eu vou estudar, vou fazer curso, eu vou crescer. E chegou aqui, não foi nada daquilo que eu pensei. Não tive apoio de mãe, eu não fui criada pela minha mãe. E quando eu pensei que eu poderia contar com ela, também não pude contar. Então, assim, a minha vida nunca foi uma coisa fácil, eu sempre tive que batalhar por tudo. E quando chegou a pandemia, voltou toda aquela situação de eu olhar assim e falar, cara, a gente mulher não tem vez, a gente não tem voz, a gente não tem, sabe, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar a situação da gente. É sempre uma luta constante, É uma né, luta Adri? constante. Ser mulher, gente, eu acho que independente se é no Brasil, se é no Canadá, se é nos Estados Unidos, na África, ser mulher é difícil. Mas uma vez eu ouvi uma moça brasileira num programa de televisão. Ela falou assim, ela era uma moça negra, ela falou assim, meu pai falava assim, minha filha, você nasceu com 3 defeitos. Nossa. Ele falou pro Brasil, né, assim, não que era, mas ela falou Sim. assim, você nasceu mulher, pobre e negra. E eu fiquei assim, eu falei, gente do céu, o que a mulher, tipo assim, o pai já tava passando para ela, o pai e a mãe passando para ela as dificuldades que ela ia enfrentar por ter essas 3 características. Aí eu fiquei assim, eu falei, poxa vida, por que nós mulheres tem que sofrer tanto assim? A gente tem que lutar, sabe, fazer muito para conseguir o mínimo. E eu sempre costumo falar que as mulheres da periferia ainda têm, porque vocês têm 3 jornadas. Vocês trabalham fora, tem que ser mãe, e aí, eu vou dizer assim, a Adria, né? Acho que essa mulher tem mais de 1000 jornadas. Porque, como já pontuado, né? É mãe, é avó, é dona de casa, é trabalhadora, é empreendedora e ainda é mobilizadora. Então, que horas Adria é Adria? Eu acho que a Adria é a Adria em todos esses momentos, sendo um pouquinho de cada coisa. Porque eu anseio coisas grandes, mas assim, eu corro atrás de conquistar essas coisas, né? E uma coisa que eu aprendi, um degrau de cada vez. Sabe, subindo um degrauzinho por vez, para conquistar as coisas. E lá no futuro, olhar para trás, mesmo que seja pouco, eu falar, não, eu conquistei. Foi com minha luta, com minha força de vontade, que nem você perguntou o que me fez virar uma mobilizadora, né? A gente, que nem mulher só tem emprego das 2 às 10 da noite. Mulher não consegue um horário de trabalho de manhã para estar 6 horas em casa ou para trás 4 em casa. A mulher não consegue ter essa vida. A maioria dos empregos, se fizer uma pesquisa, as mulheres trabalham das 2 às 10 da noite.
Aí a mulher, dentro do ônibus, sofre assédio, chega 10 horas, é a hora que tá saindo do serviço, né? Chega 11h30, meia-noite em casa, corre risco de ser estuprada, de ser roubada. Então, assim, não tem segurança para a mulher. Sim. Um caso aconteceu comigo quando eu morei no Satélite 1. Eu trabalhava à noite, eu chegava 11 e pouco, meia-noite na minha casa. E eu tive que uma vez correr de um homem na rua, me esconder no meio do mato, Nossa. porque na minha cabeça, se eu entrasse dentro da minha casa, na época eu já estava sozinha com meus filhos, ele visse onde eu morava, ele poderia vir. Então eu fiquei, acho que 1h30 escondida dentro de um mato, esperando ele sair da rua, né, para mim poder ir para minha casa e me sentir segura. E você acha que hoje o satélite ainda continua com esses problemas de segurança, Adria? Não só o satélite, como a nossa região inteira, falta muita segurança. Um exemplo é o caso da menina, né, recentemente, que saiu de casa para buscar uma coca, uma criança de 10 anos, mulher, né, que teve a sua vida ceifada, seus sonhos retirados tão cedo. Então é assim, a gente não tem segurança. Então, assim, se eu não correr atrás de iluminação pública, ônibus que para na porta, não precisa ser na porta da minha casa, mas pela lei, o motorista, depois das 9 da noite, tem que parar mais próximo da minha casa. Sim. Isso é uma coisa que as mulheres têm que ter ciência e exigir, né? Buscar segurança, rondas. Gente, eu nem lembro que ano que eu vi a viatura rondando os bairros. Hoje em dia a gente não vê. Verdade. Não vê nem na porta de escola. Então, assim, a gente sai para trabalhar, que nem hoje meus filhos são todos adultos, que nem você falou, já sou até vó. Mas quando eu saía para trabalhar, eu subia de um boy, levava meus filhos até ali onde hoje é Anelo, né, para meus filhos ir para eu vir, eu pegar o ônibus e ir para o serviço. Eu não tinha como esperar os meus filhos na porta da escola, porque senão eu perdi o ônibus e chegava atrasada. E eu ficava, Senhor, proteja meus filhos até a chegada da escola, porque eu não estava vendo eles na porta da escola. Então, quantas mães não passam por essa insegurança? Será que meu filho chegou até a porta da escola? Será que meu filho está em casa? Eu ainda não cheguei em casa. Será que hoje em dia existe celular, mas naquele tempo não tinha. Meus filhos chegavam, eu ia chegar em casa meia-noite, eu ficava, será que meus filhos estão em casa? Será que meus filhos estão dormindo? Será que está tudo bem? Não tinha. Infelizmente, isso é uma coisa que muitas mulheres passam. Verdade. Né? Então, e assim, infelizmente, o poder público não olha esse lado. Por mais que apareça pessoas, a gente faz, a gente olha pela mulher. Eu, como mulher, falo, gente, não tem. É um ou dois que faz. Com tantos representantes que a gente tem, até mesmo representantes femininos. A gente fala assim, gente, nós temos vereadoras, nós temos deputadas, senadoras, e a gente fala assim, o que realmente esses representantes estão fazendo por nós aqui? Às vezes eles segregam essas atuações em pontos específicos. Específicos, né? Sim. Mas, Adria, se hoje você pudesse fazer diferente no satélite, o que você faria? Se hoje eu pudesse fazer diferente, uma das nossas lutas, eu traria uma escola integral para as crianças, porque eu sei das lutas que a mãe passam. Eu lutaria para as mães voltar a ter o direito de deixar crianças de menores período integral na creche, porque nenhuma mãe trabalha até meio período. E não tem como você trabalhar meio período, ganhar um salário mínimo e pagar alguém para cuidar de criança. Então você escolhe, ou você trabalha, ou você fica dentro de casa e passa necessidade porque você não trabalha. Verdade. Então, assim, trazer benefícios para a população em geral, né? Que maravilha. Gente, eu gostaria de passar aqui horas e horas e horas conversando com a Adria, mas eu não vou conseguir. Mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Adria, podem seguir elas na rede social. Adria, deixa seu @ pra gente. @Adria Espina. Mas também eu não posso deixar de finalizar esse podcast sem deixar que a Adria fale um pouco sobre
A Adria é empreendedora. Conta aí um pouco pra gente, Adria, como é sim. essa trajetória aqui dentro do seu território. Eu iniciei um projeto com a minha filha, né, mais velha. A gente iniciou no ramo de semijoias, né? Sim. E a gente está com uma loja online onde a gente está vendendo as semijoias. Temos projetos aí para buscar parcerias, para estar. Porque além do empreendedorismo da venda em si, a gente quer fazer um algo a mais, né? Então a gente quer ter oportunidades e também levar oportunidades para outras empreendedoras, né? Então a gente trabalha com semijoias, acessórios, e a gente está pesquisando, fazendo pesquisas para fazer esse nosso sonho crescer e seguir, né? Tudo é um sonho, tudo ali ainda é um projeto, tá no início. Sim. Mas assim, a gente, o que eu tô tirando disso é que assim, nunca é tarde para começar. Nunca o pouco que você tem, nunca é pouco para você dar o primeiro passo, o primeiro né? passo, sabe, para conseguir seu final. Você corta isso aí depois. E a pessoa conseguiu sua liberdade financeira. Conseguir crescer, né? Ver que a vida é mais que a mulher pode ser dona de casa, pode trabalhar fora e também pode empreender no seu próprio negócio e crescer. E, gente, o negócio da Adria não poderia ter outro nome além do Espina. Então, Satélite Íris vai ouvir muito falar sobre a loja de joias e acessórios Espina, mas não só o Satélite, o Brasil, o mundo. E para isso, eu preciso que você já deixe um like, deixa nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, quer falar com a Adria, qual é a curiosidade que você tem sobre o Satélite Íris, deixa no comentário que a gente vai buscar mais informações. Porque o podcast Satélite Tem Voz é para isso, é para que o satélite tenha voz. E se você que está aí nos vendo quer participar do podcast, é só falar, porque eu vou até você, Mobiliza vai até você, Adria vai até você, mas não esquece, deixa o like, deixa o comentário e segue o Mobiliza Satélite nas redes sociais, @Mobiliza Satélite, e vamos junto. Obrigado, Adria. Nada. Quer deixar algum recado? Quero. Se você tem uma história, quiser que a sua história chegue a público, manda uma mensagem lá no Mobiliza Satélite ou no meu @ particular, no do Danilo. Fala, olha, eu sou fulano de tal, eu também tenho uma história de vida, eu quero contar. Gente, Satélite tem voz, estamos aqui para dar voz a vocês. E até o próximo episódio. Até mais.